jurídica, nesse caso? Exatamente. Para quem a gente começou agora a aula de direito empresarial, nós vamos resolver algumas questões. Nós estamos resolvendo algumas questões do momento ENAD, tá? Eu peço para que todos que tenham dúvida com relação à atribuição de notas do momento ENAD, da prova, falem com a coordenação, porque eu, como docente, eu só atribuo nota do portfólio. Esse foi o recado que eu dei para a turma antes da gente abrir a questão. A alternativa A, da questão do momento ENAD, ela não está correta, porque a pessoa jurídica ela pode ser administrador da sociedade limitada. Tudo bem? Isso cai bastante em prova, hein, pessoal? Prestar bastante atenção nisso. Ela pode sim ser, é lógico, não precisa fazer parte do quadro societário, mas ela pode sim, a pessoa jurídica, ser o administrador. Esse é o ponto que está errado. Letra B. O princípio da boa-fé e da teoria da aparência, no que atina aos excessos dos administradores em relação à responsabilidade limitada, quando se trata de operação evidentemente estranha aos seus negócios, não foi recepcionado pelo Código Civil. E aí? Eu quero saber se alguém consegue me falar o que é a teoria da aparência. A gente falou disso na aula de sociedade limitada. Não? Pessoal, a teoria da aparência, ela é uma teoria importante para o direito que não se aplica só no direito empresarial, não se aplica só à sociedade limitada, ela se aplica no direito civil como um todo. A teoria da aparência significa, ela, basicamente, ela fundamenta que é, um terceiro envolvido numa negociação ou um terceiro externo de um determinado negócio jurídico ou de algum fato jurídico, né? é, ele não sabendo do que se está, dos pormenores mesmo do fato jurídico, do negócio jurídico, esse terceiro, se de boa fé, né, e essa outra pessoa que a gente vai falar, que aí nesse caso, por exemplo, é um administrador de má fé, ou que usurpou poderes, que se excedeu, praticar atos, se esse terceiro de boa fé acreditar que ele tinha poderes. Então, porque aparentemente era uma pessoa que se apresentava como responsável pela sociedade, ou em outros casos, vou citar o que é muito famoso, em pensão alimentícia. A pessoa fala que não tem dinheiro, que não tem dinheiro, que não tem dinheiro. E posta foto passeando na rede social, e viaja para o exterior, e vai com um carro de luxo, e você tem churrasquinho todo final de semana. E fala que não tem dinheiro, você olha na conta bancária, não tem dinheiro. Então alguma coisa está errada. Por quê? A teoria da aparência, ela é fundamentação idônea para que você, enquanto uma pessoa que está externa ao fato jurídico, à situação jurídica que está acontecendo, e você acredita que aquela pessoa tem poderes, que aquela pessoa tem condições, e que aquela pessoa, de fato, possui licitude nos fatos e nos negócios jurídicos que ela está tratando. Tá? A teoria da aparência, com relação à questão societária, ela está prevista no artigo 47, salvo engano, do Código Civil. Vamos abrir aqui. Olha o que diz. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos no limite de seus poderes definidos no ato constitutivo. O que está falando? Olha só. Obrigam a pessoa jurídica, então a pessoa jurídica se torna obrigada pelos atos exercidos no ato constitutivo. Ou seja, aqui está falando que nos limites dos poderes que foram constituídos, a pessoa jurídica se torna obrigada. Então você fala, João, mas e quando usurpa o poder, se excede no poder? Aí a gente vem de artigo 1015, eu acho. É isso mesmo. 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social, a oneração ou venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Você está vendo que tem uma revogação aqui?
tem essa revogação aqui. Essa revogação falava, era um parágrafo único que tinha 3 incisos. Esses incisos tratavam de que a pessoa jurídica ela não se obrigava, ou seja, ela não se obrigava quando o sócio administrador ele atuava com excesso de poder, fora do objeto social. Então, o que se entende hoje? Né? O que se entende? Que a teoria da aparência ela foi recepcionada. Tá? Então, para os terceiros de boa-fé, a teoria da aparência ela foi recepcionada e mesmo que... Porque aí, antes, o que se dizia? Então, você não pode entrar com uma ação porque, vamos supor, o sócio ele realizou um negócio jurídico completamente insano com esse terceiro de boa-fé, e esse terceiro de boa-fé acabou, inclusive, levando um calote, alguma coisa assim. Aí esse terceiro de boa-fé processava a sociedade, a pessoa jurídica, porque ele achou que ele estava contratando com a sociedade, porque aquela pessoa se colocou enquanto administrador e, de fato, é administrador da sociedade X. Qual que é o problema? O problema é que o Código Civil, por força do 1015, parágrafo único e seus incisos, ele dizia o quê? Que quando o sócio administrador ele realizava atos que excediam o poder dele, a pessoa jurídica não podia responder. Quem respondia era o sócio, pessoalmente, e não a pessoa jurídica. Então, hoje, aí que isso significa que o Código Civil anteriormente ele aplicava também o que a gente vai chamar de teoria ato ultra vires, tá? Teoria ato ultra vires. Não sei se vocês estão vendo aí, tem na alternativa E, inclusive. Tá vendo ali? Teoria do ato ultra vires. Tudo bem? Então, essa teoria, inclusive, eu estava até querendo ver se eu achava aqui para falar para vocês, mas eu não estou achando. Aqui, achei. Ultra vires significa além das próprias forças, ou além dos próprios poderes. Então, é uma teoria que vai além né? Teoria que trata de pessoas que vão além dos próprios poderes. Essa teoria, então, limitava a responsabilidade da sociedade e aplicava, então, todo o ônus em cima do sócio. Hoje, não. Hoje se entende que o que se aplica, principalmente antes a gente tinha esse sopesamento da teoria ultra vires e da teoria da aparência, mas hoje se tem principalmente a teoria da aparência. Isso é o que mais se aplica, tá? Inclusive, tem uma jornada, tem um enunciado que é da terceira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, que é de antes dessa revogação. Olha o que dizia. Está positivada a teoria ultra vires no direito brasileiro com as seguintes ressalvas. O ato ultra vires não produz efeitos apenas em relação à sociedade. Deixa eu autorizar aqui. Não produz efeito apenas em relação à sociedade. A sociedade poderá, por meio de seu órgão deliberativo, ratificá-lo. O Código Civil amenizou o rigor da ultra vires, admitindo os poderes implícitos dos administradores para realizar negócios acessórios ou conexos ao objeto social. Por quê? Se falava que quando você estava fora do objeto social, a sociedade não respondia. Aí, isso acabou tirando toda e qualquer responsabilidade da sociedade. Aí veio essa jornada de direito civil para tentar orientar, auxiliar na jurisprudência, falou: ó, os atos conexos e acessórios pode responsabilizar sim a sociedade. Se aplica a teoria da aparência. Aí hoje, de forma geral, se aplica bem mais a teoria da aparência, tá? Então, aqui está dizendo que ela não foi recepcionada na letra B. Tá errado. Letra D. No meu ali já até parece que tá errado mesmo. Não se aplica aos administradores quaisquer disposições concernentes ao mandato, uma vez que a este se aplicam supletivamente as regras previstas aos prepostos do empresário. Tá errado por quê?
Porque os administradores, as disposições do mandato, que é a procuração que eles têm, é justamente os poderes que eles têm. Não é que, nossa, se aplica suplemente as regras previstas do preposto. Não. Os administradores, eles têm os poderes constituídos ou no contrato social ou na procuração deles. Tudo bem? Por isso que está errado. A letra E, por outro lado, diz: a teoria ultra vires, a sociedade não responde por atos extravagantes de seus representantes legais, independente da boa-fé do contratante, desde que se comprova que seu objeto era de conhecimento deste. Essa letra E não dá para dizer que ela está certa, por quê? Porque ocorreu a revogação do parágrafo único do artigo 1015, em 2021. Então, mesmo que o gabarito desse ela como correta, não teria nem como a gente colocar ela enquanto correta. Por quê? Porque não existe mais isso. De qualquer forma, qual é a resposta correta? É a resposta letra C. O administrador nomeado por instrumento em separado deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade, no registro competente. Pelos atos de gestão praticados antes da averbação, responde ao administrador pessoal e exclusivamente, excluída a responsabilidade da sociedade. O que significa? Significa a aplicação do artigo 1012. Olha só, pessoal. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo. O que é instrumento em separado? Olha, administrador que não está no contrato social de quando se constituiu a empresa. Deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade, lá na junta comercial. Tem que averbar, falando: olha, eu sou um novo administrador. E pelos atos que praticar antes da averbação, né, responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Aqui tá falando o quê? Peraí, opa. Não, a C tá errada também. Aqui não é exclusivamente. Então ele vai dar como certa, pessoal, a letra E. Mas a letra E não tem resposta certa. Não tem resposta certa, porque a letra E não existe mais. A letra C, eu imaginei que fosse certa, mas aqui está escrito excluída a responsabilidade da sociedade, não. É solidária, artigo 1012. Aqui, ó. Responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Então, é letra E. Por quê? Esse aqui, da teoria ultra vires, a sociedade não responde pelos seus atos extravagantes aos representantes legais, independente da boa-fé do contratante, desde que comprove o seu objeto era de conhecimento desse. Esse era o artigo 1015, parágrafo único, inciso 2º. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ele, para vocês verem. Certeza que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que dar uma atualizadinha, porque quem errou essa questão, na verdade, não tem nenhuma resposta certa. Deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar. 1015. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Achei. Olha aqui. Olha o que. Vamos lá. Primeiro, olha o que diz a questão. Primeiro, olha o que diz a questão. Pela teoria do ato ultra vires, a sociedade não responde por atos extravagantes de seus representantes legais. Isso aí tá certo. É o que é a teoria. Né? Ela exclui a responsabilidade da sociedade. Independentemente da boa-fé do contratante. Desde que se comprove que seu objeto era de conhecimento deste. Aí olha o que diz aqui o artigo 1015. Olha o que dizia. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social a oneração ou a venda de bens móveis, tá. Aí olha o que dizia o parágrafo único. O excesso, por parte dos administradores somente podem ser opostos a terceiros se ocorrer pelo menos uma das seguintes hipóteses.
se a limitação de poderes estiver inscrita ou averbada no registro próprio, provando-se que era conhecida de terceiro, que é a hipótese da questão, e tratando-se de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade. Então, assim, em tese, seria a letra E. Porém, a letra E não pode ser porque foi revogada. Então, assim, o mais próximo de ser verdadeiro é a letra C, mas responde o administrador pessoal e solidariamente, tá? Por favor, eu vou pedir para todos os discentes que responderam letra C que me avisem, mandem print, se tiver como, que aí eu vou atribuir a nota no portfólio para vocês não serem prejudicados, tá? Por favor. Bom, e eu vou dar um toque na coordenação, porque isso está desatualizado. Questão 2. A intransferibilidade das cotas do capital a estranhos à sociedade, ainda que por herança, é uma característica de qual forma societária? Pessoal, qual que é aqui a resposta correta? Tem mais uma que poderia ser, que é uma espécie de sociedade limitada. A gente falou em aula até, e está correto, é cooperativa mesmo, porque a cooperativa ela tem essa questão de ser para um determinado grupo, né? Então você não pode simplesmente sair cedendo cotas para as pessoas. Então, ok, está correto. Mas tem uma outra sociedade que pode também. Qual que é essa sociedade? Qual que é esse tipo societário? É dentro da. Não, não é a comandita simples. É a sociedade limitada personalíssima. Na sociedade limitada personalíssima, você não pode transferir cotas. Tudo bem? Inclusive, não pode entrar ninguém, nem sair, nem entrar. Depois que entrou, você fica, lógico, né? Se você sair, ninguém vai entrar no seu lugar. Lógico que você pode. Questão 3, pessoal. Nas sociedades anônimas, a operação pela qual a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações denomina-se. Muito bem. Reembolso. Por que, que não é resgate? O que, que é o resgate? Vocês lembram? A gente falou isso em aula também. O resgate é quando a companhia ela pega ações que estavam antes no mercado e retém, certo? A conversão é quando você converte um determinado tipo de ação em outro. Então, em ação preferencial com voto, em ação preferencial sem voto, ação preferencial em ação ordinária em ação preferencial. Então, isso é conversão. Amortização. O que, que é amortização, pessoal? Isso é importante, hein? Alguém lembra qual que é a amortização? Paga a dívida aos poucos. Não, não é isso. É um pagamento, mas não é qualquer espécie de pagamento. Alguém lembra o que é? Com relação a pagamento de prestação, vamos lá, do apartamento, você paga a primeira normal e a última. Não, não é. Não? Não. Isso é o conceito de amortização geral, mas não é o conceito de amortização para o direito societário. A amortização para o direito societário é o pagamento. Você paga para os sócios fundadores aquilo que é o quinhão deles, então a parte deles, que é devida como se a empresa tivesse falido. É um plus. Então, por exemplo, a empresa vale 1.000 e tem 10 pessoas. Então, cada um tem direito a R$ 100, né? Se a empresa falisse. Sociedade anônima, falisse. E aí, em algum determinado momento, eles decidem, os sócios, né, por meio da assembleia, que os sócios fundadores têm direito à amortização. Eles têm direito a essa amortização. O que é essa amortização?
Isso, é reembolso. Recebe o valor. Exatamente, cara. Ele recebe o valor antecipado. Mas não é que quando liquidar a sociedade, não é que quando terminar a sociedade, que ele não vai receber. Ele vai receber. Vai receber. Essa amortização é justamente, é como se você tivesse adiantado, né? Para lá no futuro você não pagar. Só que na verdade você vai pagar. É um plus para aqueles que foram sócios fundadores. É a liquidação da sociedade de uma forma fictícia, né? Então, os sócios fundadores recebem essa liquidação de uma forma fictícia, com finalidade apenas de ser um plus. A sociedade está indo bem, eles querem tirar um dinheiro, vamos fazer como se a sociedade estivesse em se encerrando, vamos tirar o proporcional para cada um, e aí eles amortizam. É essa retirada, esse pagamento. Tudo bem? Beleza? Bom, deu para responder um pouquinho de momentanidade. Aí tem mais uma questão aqui, mas eu não vou responder, não. Não esqueçam, quem respondeu a questão letra C, que eu considero que é a mais próxima da correta, vocês, por favor, vocês me avisem que eu vou contribuir no portfólio, tá? Não quero ninguém ter um prejuízo. Vamos fazer uma revisão rápida para a prova, tá? Hoje a aula vai ser de revisão, amanhã a gente vai começar a recuperação de empresas e falência. Eu, sinceramente, acho recuperação de empresas e falência mais fácil do que o direito societário. Eu acho o direito societário mais difícil, tá? Eu acho mais difícil. Deixa eu abrir as aulas aqui. A gente vai tentar fazer um rapidão das aulas 1, 2, 3 e 4. É uma revisão rápida, porque o 5, a sociedade cooperativa, aí eu acho que eu não vi a prova, mas sociedade cooperativa eu entendo que é mais fácil. Operação entre sociedades é bem fácil também. Aí vocês conseguem ver. Eu vou tentar fazer também com liquidação de sociedades. Vamos lá. Eu vou passar brevemente. Eu vou tentar fazer com cooperativa também. Eu vou tentar passar brevemente pelas primeiras aulas, porque elas não têm no material de vocês. Eu incluí, então eu acredito que não vai cair. Mas ela é meio que pressuposto, né? Então vamos lá. Essa aqui é a aula 4. É essa aqui que eu quero compartilhar. Aula 1. Então, vamos pular questão de história, fonte. Empresário. Pessoal, quem que é o empresário? Alguém me diz. Quem que é o empresário? Conceito do Código Civil para empresário, que vem lá do direito italiano. Ah, não é possível. Ah, não, gente. Ninguém. Putz, esse é o conceito central da disciplina. Quem produz e faz serviço circular, beleza. Não, gente, mas para o Código Civil, é isso. Exerce habitualmente atividade econômica organizada, buscando lucro por meio de circulação de bens e serviços. Vamos lá? Vamos ver. Olha lá. Empresário. Não há especificação legal do que é a empresa, mas há especificação legal do que é o empresário, inteligência do artigo 966 do Código Civil, tá? Então vamos lá para o artigo 966 do Código Civil. Olha o que diz. Por favor, não esqueça isso, importante. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Vamos lá. Profissionalmente, ou seja, é realizar essa atividade de uma forma profissional, uma forma não eventual, uma forma habitual, tá? Então, atividade econômica,
ok. Então, se busca o lucro, né? Não, nem toda atividade econômica se busca o lucro, mas aqui a gente vai entender que se busca o lucro. Para conferir pesquisas e outras atividades salvas... o Google aqui falando sozinho. Atividade econômica organizada. Organizada. Existe um modus operandi. Para você ser empresário, você precisa organizar a sua atividade econômica. Tudo bem? Para aí sim, produção ou circulação de bens e serviços. Tudo bem, pessoal? Primeiro, esse era o conceito assim primeiro de empresário, tá? Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês dessa aula. Então, vamos para o resumo? Atividade econômica, economicidade, criação de riquezas e de bens ou serviços circulando, patrimonialmente valoráveis, com vistas à produção ou à circulação de bens e serviços. Atividade organizada, o aspecto da organização, compreende a organização do trabalho próprio e alheio. Aqui está escrito trabalho alheio e capital próprio, né? Aqui, o capital também pode se entender como trabalho, tá bom? É o trabalho próprio e alheio e o capital próprio e alheio, tá? Não tem problema nenhum ser trabalho próprio. Já visto meio é trabalho próprio muitas vezes, né? Grande maioria das vezes, inclusive. Atividade profissional, profissionalidade, não ocasional, assume em nome próprio os riscos da empresa. E aí tem um debate muito grande que é: o Uber é empresário? O Uber é empresário? Porque assim, no aspecto da lei, ele cria, né, riquezas, ele realiza uma produção e circulação de bens ou serviços, ele organiza o seu trabalho com capital próprio, ele exerce muitas vezes atividade não habitual. O Uber é empresário? Eu achei que estava mostrando aqui, deixa eu compartilhar. O Uber é empresário para vocês? Gabriel, você acha que o Uber é o quê? É um funcionário do sistema. Um prestador de serviço. Vocês sabem que o Uber tem MEI hoje em dia, né? Inclusive, acho que é obrigatório. Antes não era. Pessoal, eu vou ser polêmico, tá? Eu vou ser polêmico. Inclusive, isso dá um baita tema de TCC, uma baita pesquisa para quem quiser seguir carreira acadêmica. Se você não fazer no TCC, faça esse tema na sua especialização. É um baita tema. Eu, como advogado do direito privado, do direito civil, direito de trabalho, eu adoro esse tema. Inclusive, meu mestrado é na parte de trabalho, né? Eu considero o Uber, olha só, hein, sociologicamente um empregado. Legalmente, ele não é empregado. Não é empregado, ele é um prestador de serviço autônomo. Eu me recuso a chamar Uber de empresário. Acho que não é empresário de forma alguma. Apesar de se enquadrar, eu sei, na lei, se enquadra mesmo, mas não concordo. Não entendo como empresário. Porque existe hoje o que a gente chama de uberização do trabalho. É um momento que a gente tem do aspecto do trabalho, do mundo do trabalho, né? A uberização do trabalho. Para quem quiser mais, entender um pouco mais sobre isso, vale muito a pena. Tá? Vale muito a pena estudar o que chama de, vou colocar aqui, já fica para tema, gig economy, é um conceito. Esse é um conceito que fala sobre a economia dos bicos, né? Tudo hoje em dia você é empreendedor, você é o empreendedor de si mesmo, né? Quando na verdade você só empreende porque falta trabalho, porque falta emprego. Então, e muitas vezes ele trabalha mais do que o trabalhador formal. Muitas vezes ele trabalha mais. Então, ele tem subordinação, ele tem pessoalidade, que isso a gente vai ver em direito do trabalho. Espero que eu possa dar direito do trabalho para vocês. Eu adoro mesmo.
Mas eu entendo que o Uber, mas não dá. É que assim, tem hoje decisões do Tribunal Superior do Trabalho que começam a caminhar nesse sentido. Né? Ainda são decisões esparsas, que reconhecem vínculo empregatício, tá? E reconhecem vínculo empregatício entre a Uber e motorista. Alguns países já determinam que ele é empregado. Então, é um direito do trabalho 4.0, das grandes tecnologias, das big techs, da gig economy, que é da uberização do trabalho propriamente dita. Né? Hoje em dia, é um fenômeno para quem for de vocês, mas e o CNPJ? É verdade, ele tem CNPJ, mas ele é um empresário? Ele é um empresário porque ele quer empreender? Ou ele é um empresário porque ele precisou empreender? É uma questão sociológica. Eu concordo com você que dentro da norma, ele se parece muito mais com o empresário, inclusive ele se adequa a empresariado, do que para o empregado, nos termos da CLT. Mas eu entendo que não. Eu entendo, e aí tem um outro fenômeno que a gente vai estudar, que é a pejotização. Né? Que é quando você tudo, por exemplo, a minha irmã ela trabalha numa clínica, ela é dentista. O que ela faz? Trabalha por CNPJ. Mas assim, igualzinho um trabalhador formal. Tem horário, é subordinada, trabalha com pessoalidade, recebe salário, tem dia. Então, igualzinho. E aí você fala, ela é empregada ou ela é empresária? Ela tem CNPJ. Então, em tese, ela é empresária, mas na verdade é uma pejotização, né? Que é para fraudar a lei trabalhista. Porque, na verdade, ela é empregada. Então, assim, tá aí um baita tema para vocês de TCC, vale muito a pena esse tema. Assim, eu sou apaixonado por esse tema, assim, é minha paixão. Vale muito a pena para quem quiser se aprofundar, é muito, muito legal estudar sobre isso. E tem também o que a gente chama hoje, para quem for estudar um pouco mais sobre isso também, porque tem a terceirização e com as questões dos aplicativos, hoje em dia tem o que a gente chama de quarteirização, né? Então, por exemplo, tem o iFood, aí o iFood contrata uma empresa terceirizada para realizar. Então, assim, o iFood é um aplicativo. Aí o aplicativo ele presta serviço para um restaurante interligando ele com o consumidor. E aí o iFood, aí o consumidor pede naquele restaurante que está no iFood, então nem é na plataforma do restaurante, já tem duas pessoas envolvidas. Aí o iFood vem e envolve uma terceira. Muitas vezes vem e pega uma empresa de entregas rápidas. Então você terceiriza a terceirização. Hoje em dia, no direito do trabalho, isso tem chamado de quarteirização. Tá? Se ele é MEI e está à frente do negócio, acho que ele é empresário, só para criar polêmica aqui. Eu não concordo muito, não, tá? Eu não concordo. Eu acho que as pessoas elas se tornaram MEIs por necessidade. Eu acho que o MEI é uma, na verdade, muitas vezes ela se torna uma grande fraude à lei trabalhista. Pode falar, João. Não, só para dar um toque. Está lembrado que eu trouxe um caso aí de uma pessoa que comprou uma sopa, o pessoal do iFood veio entregar, o cara meteu 7 mil no cartão? Golpe da maquininha. Isso. Daí o que aconteceu? Envolveu o banco, envolveu a padaria e envolveu o iFood. O iFood terminou pagando. Nesse caso, aí já é relação de consumo. E aí todo mundo é responsável mesmo. Todo mundo. Porque envolve no consumidor, quando tem a prestação de serviços e existe um vício, a gente vai ter responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de consumo. Mas é bem interessante. Inclusive, consumidor é outro também que eu sou apaixonado. Viu? Nossa. Que é direitos difusos e coletivos. É tudo de bom. Eu adoro. Mas é isso. Com relação à questão do empresário, eu queria trazer esse debate para vocês, para reflexão, inclusive para TCC, estudem mesmo, viu? Porque isso é bem legal. E aí eu queria que vocês, por fim, deixa eu só ver que alguém. Essas empresas de aplicativos são grandes exploradores. Grandes exploradores de mão de obra. Não assumem nenhuma responsabilidade nem com o cliente, muito menos com o trabalhador. Eu concordo. Basicamente, eu concordo. E tem um embasamento teórico, inclusive, se o Marco quiser uns livros aí para ler sobre esse tema, eu vou ter o maior prazer de passar. O que mais tem é pensador brasileiro importante falando sobre esse tema. Mas vamos lá.
Mas eu queria que vocês lembrassem do Uber, independente do que você acha que o Uber é, na hora que você for lembrar do empresário, porque é economicidade, organização e profissionalidade. Por favor, não se esqueçam, tá? Por favor, não se esqueçam, tá? Olha lá, no infográfico, o empresário aqui no meio, economicidade, organização, profissionalidade, tá? Beleza? Isso é o mais importante da aula 1. A gente tratou na aula 1 de trespasse. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante. Não vai cair na prova de vocês, porque não tem isso no material. Não tem a Eireli. A Eireli não existe mais, tá? O que existe é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, tá? Que funciona muito parecido com a Eireli, o que muda basicamente, assim, pelo que eu me lembro, né? Porque aí já é mais seara de contador. Lógico que tá na lei, mas é mais a parte do contador. Mas mudou a questão de quanto pode faturar por ano, tá? Hoje em dia não tem mais Eireli, importante, tá? Hoje em dia são SLUs, desde que a MP da Liberdade Econômica virou lei. Só uma coisa, para vocês, me darem uma alegria à noite. Pô, quarta-feira, fiz audiência no Fórum da Barra Funda, tô em Guarulhos hoje, longe para Dedéu, para me dar uma alegria. O que é estabelecimento para o direito empresarial? Não me fala que é o fundo de comércio, hein? Ah, é o lugar. Não. Pensa bem, lembra bem o que é o estabelecimento. Para quem está chegando agora deve estar falando, nossa, mas tem outra coisa além do fundo de comércio, né? Do ponto? Nossa, vocês não lembram. É isso. É isso. E o Mar tá fazendo a lição de casa. É basicamente isso, né? É o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. Então, a sociedade empresária, o empresário, o que ele faz? Ele organiza o complexo de bens para ter, né, um estabelecimento. Tanto é, pessoal, que tem aquele negócio que a gente conversou na aula na época, falando que a pessoa muitas vezes não tem um lugar fixo e mesmo assim ela tem um estabelecimento. Vamos supor, você é um advogado, você vai trabalhar na sua casa. Porque hoje em dia tá tudo muito remoto, né? Então muitas vezes nem compensa você ter escritório. E aí você vai trabalhar na sua casa. É por isso que você não vai ter um endereço profissional? É por isso que você não vai ter um estabelecimento? Claro que não. Você tem um complexo de bens organizados, você vai ter o seu notebook, você vai ter a sua tela, a sua segunda tela, você vai ter os seus cadernos, você vai ter o seu tablet, você vai ter a sua agenda. Isso é o complexo de bens organizados. Ai, João, e se eu alugar um carro só para fazer audiência? Não é meu, então não é estabelecimento. É claro que é estabelecimento. Porque é todos os bens. Não está falando que é todos os bens de propriedade do sócio, do empresário, da sociedade empresária. Não, não é. São os bens organizados, inclusive aqueles que não é de propriedade em si da sociedade. Mas os contratos que ela assina e adquire bens é essa universalidade, né? E é esse o conceito que eu gostaria que vocês trouxessem quando você lembrar de estabelecimento, é universalidade. Essa universalidade traz o conceito de estabelecimento. Beleza? Então vamos para a aula 2, que ainda também não tem no seu material. Então, até agora, a gente está vendo coisas a mais que é para te subsidiar na hora que você for fazer questão e principalmente uma prova. O que é mais importante aqui? A desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, o que é desconsideração da personalidade jurídica? Isso aí, vocês lembram, vai. A gente falou bem sobre isso. Caso de E tá no nome da coisa, até. Patrimonial. Mas o que acontece? O que é a desconsideração? Você ir além Retirar do valor da empresa. Chegar a pessoa física
ter que pagar com os bens dela. Isso, o que o Caio ia falando? Atingir o patrimônio pessoal aí do sócio. Isso. Gente, toda vez que eu uso personalidade jurídica, eu uso uma analogia que a doutrina faz. Qual que é essa analogia? Vocês lembram? Personalidade jurídica é o quê? É o véu, né? É um véu. Orra, aí sim, agora sim. Agora sim. Tudo bem, a aula 1 estava muito longe, mas agora é isso. A partir da aula 2 eu quero só Aí lembrando. retira esse Lembrando véu. e lembrando. Retira o véu É e isso. atinge a pessoa física aí. É isso. É isso. E aí pode quando? Quando que você pode ter? Isso aqui eu tenho certeza que você vai estar na sua prova, viu? Quando que pode? Confusão patrimonial, abuso, certo? Aí, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. No CDC, direito ambiental, ou seja, CDC consumerista e trabalhista. Basicamente, direito difuso e coletivo e trabalhista. Tá? O que é a teoria menor? Quando a personalidade jurídica, independente de abuso, tá? Não teve abuso, não teve confusão patrimonial, não teve nada. Tá? Não teve desvio de finalidade, nada. Só que o CNPJ não tem nada na sociedade. Quando a pessoa jurídica for um impedimento para o credor ter o seu crédito satisfeito, você vai desconsiderar pela teoria menor. Tá? Se aplica no direito consumidor, ambiental e trabalhista. E aí tem a desconsideração inversa, né? Que a gente viu que é no caso, principalmente entre esposa e esposa, ou, por exemplo, de um sócio que está colocando o dinheiro numa empresa, mas está gastando, na verdade, com as outras. Enfim, foi o que a gente viu, por exemplo, do sócio ocultar, na verdade, né? Bens que às vezes ele, por exemplo, usa numa determinada empresa, mas ele coloca como propriedade só de uma outra sociedade, né? Faz parte do grupo. Que é a desconsideração inversa. Basicamente serve para quando você percebe que uma pessoa está usando a personalidade jurídica, então, para blindagem. Seja blindagem pessoal, blindagem societária. Quando você percebe que tem blindagem, aí você já fala, putz, vou ter que fazer uma desconsideração inversa. Ó, outra coisa, tá? O que mais tem é picareta falando de blindagem. Ah, não, eu sou advogado, eu faço blindagem. Não faz blindagem. Não existe blindagem. Existe ato ilícito. Blindagem não existe. Certo? Vamos partir desse pressuposto? Não existe blindagem. O que você pode saber é que fica mais difícil, né? É lógico, porque tem muito disso. Fica mais difícil, porque a pessoa vai ter que entrar com incidente, vai ter que fazer uma desconsideração inversa. Fica mais difícil, mas não existe blindagem, tá? Por favor. Vamos lá. Vocês agora são acadêmicos de direito. Se alguém vier com esse papinho, vocês, né? Por favor. Bom, aí conceito de sociedade, bem tranquilo, né? Sociedade é o contrato celebrado entre pessoas físicas e ou jurídicas, ou somente entre pessoas físicas, por meio da qual essas se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilhar entre si os resultados. Veja só, hein? Resultados não significa lucro, significa resultado, pode ser lucro e prejuízo. E aí eu coloco aqui, né? Nem toda sociedade é empresarial, tá? Isso aqui é o conceito de sociedade, mas não necessariamente é empresarial. A gente viu que a sociedade simples não é empresarial, a gente viu que a sociedade cooperativa não é empresarial, beleza? Ah, isso aqui, bom. Responsabilidade. Então, vamos lá. Isso a gente vai ver mais para frente. A responsabilidade ela pode ser limitada ou ilimitada, certo? Limitada não atinge os bens do sócio. Ilimitada atinge os bens dos sócios. Tudo bem? Beleza? Ok. Vamos agora para sociedade limitada, falando em sociedade, falando em limitação de responsabilidade.
Deixa eu fechar a aula 2. Ficar menos abas abertas. Ó, a gente vai, na verdade, eu esqueci que tinha essa aula. Essa aula também não tem no material de vocês. Sociedades em espécie. O que tem nas... Ah, não, a gente trata sociedade limitada assim já. É isso. O que tem nos aspectos comuns das sociedades, pessoal? Observância do artigo 104 do Código Civil. O que diz o artigo 104 do Código Civil, pessoal? Que o negócio jurídico ele só vai ser válido quando tiver objeto capaz, agente capaz, objeto lícito possível, determinado e determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Beleza? Não defesa significa não proibida, certo? Então tem que ter agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita em lei, né? Então, se tiver um ato solene, como, por exemplo, se inscrever na junta comercial, é importante. Senão, o negócio jurídico pode ser nulo ou anulado. Tudo bem? E forma não defesa em lei, né? Não proibida em lei. Se não tiver forma prescrita, não pode ser também proibida, tá? Ingresso da criança ou adolescente, representados ou assistidos pelos pais, tá? Eles não podem ter poder de gerência e administração, óbvio, tá? Pluralidade de sócios também é uma regra, tá? Mas é uma regra geral. Qual que é as exceções? SLU, a antiga Eireli, hoje Sociedade Limitada Unipessoal, e a subsidiária da Integral. Lembra? Ou subsidiária integral, enfim, tanto faz. Lembra, na sociedade anônima, o que é subsidiária integral ou subsidiária da integral? Alguém lembra o que é? Não? Subsidiária integral é aquela que a holding é acionista em 100%, tá? 100% dona, controladora total, tá? Integralização do capital social. Toda e qualquer sociedade é necessário que haja a integralização do capital social. O affectio societatis, né? Então, aquele ânimo, né, de você colaborar de forma ativa, consciente, igualitária, o escopo de oferir lucro para partilhar, ele tem em todas as sociedades. Mas as sociedades elas são divididas em sociedade de pessoas e sociedade de capitais. Na sociedade limitada, o affectio societatis é maior, ou seja, o afeto pela sociedade é maior, mais muitas vezes, ou igual ao dinheiro. Então a pessoa ela tem essa vontade igualitária de contribuir para o negócio para frente, né? Então a pessoa é importante no affectio societatis, né? Tem a ver com afeto também, né? Por isso que tem esse nome, né? Essa afeição que você tem pela sociedade. E isso tem na sociedade de pessoas que a gente vai personificar aqui, vai reduzir, fazer essa metonímia na sociedade limitada. Nas sociedades SAs, tem affectio societatis, mas, por exemplo, você pode vender ação, pode comprar ação, diferente da limitada, que você até pode vender cota e comprar cota, só que é mais difícil, se dá preferência principalmente para aqueles que já são sócios. É isso, a natureza dela é a natureza de capital. O que é mais importante nas SAs não são as pessoas. É lógico que na limitada, na prática, também não. Mas, principalmente, se dá de uma forma muito visível a importância do capital, independente de quem é que esteja ali, tá? Cooperação nos lucros e prejuízos. Isso também é igual em todas as sociedades, de forma que... sociedades empresariais, no caso, né? De forma que qualquer cláusula que impeça coparticipação nos lucros e prejuízos, a gente considera a cláusula leonina e ela é nula, tá? Não é nulo o contrato social ou o estatuto social inteiro, mas essa cláusula é nula. Tudo bem? Capital social, o que é? É a totalidade expressa em dinheiro das contribuições realizadas ou prometidas pelos sócios para promover os fins da sociedade. Pode ser integralizados com bens corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis. Pode ser integralizado com serviço? Não.
O que é bem incorpóreo? Você vai e coloca uma Bitcoin lá, que é aferível em dinheiro. Não é corpóreo. Tudo bem? Você coloca um contrato que tem uma promessa de cair um dinheiro dia 15 de fevereiro. É aferível, é incorpóreo. Tudo bem? O mais importante é que seja aferível. Tudo bem? Mas prestação de serviços não pode, para integralizar capital. Cláusulas essenciais são aquelas que estão dispostas no artigo 997.000. Não vou ler agora aqui. E tem as acidentais. As acidentais, elas são aquelas que não são fundamentais. Tudo bem? Oi? Pode falar, Caio. Professor, sobre essa situação que o senhor comentou aí, incorpóreo, então, vamos supor, o cara lá quer participar da sociedade, tem um cheque para a data tal, tipo mês Um cheque? de isso. Ah, vale, então? No caso, não vale? Como é que é? Vale 100%. Só que aí tem aquele negócio, né? Se esse cheque for sem fundos, para além da gente tem que ver se tem crime ou não, e o pessoal que viu direito penal, isso a gente até deu uma estudada nisso, em crimes contra o patrimônio, a gente tem que avaliar se vai atrair crime ou não, porque pode não atrair também. Existe a questão de o capital social não se tornar integralizado, né? E aí o sócio vira remisso, existem as consequências, e inclusive o sócio remisso, como a gente já viu, e isso é uma das consequências, tanto na sociedade limitada quanto nas SAs, ele responde com seu próprio patrimônio, né? Então, é o que a gente fala que é aquele buraco no véu. É quando o capital não está integralizado. Responsabilidade dos sócios, previsto no artigo 1052. Vamos lá para o 1052. Marque aí no seu código, isso é bem importante. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas. Ou seja, se você colocou suas cotas e a sociedade liquidar, vier uma cobrança enorme, você vai perder suas cotas. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ou seja, se não tiver integralizado, aí você vai responder. Tudo bem? Você vai responder por aquilo que deveria estar lá. Beleza? Aí vem lá. Integralização do capital social, artigo 1059. Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuíram com prejuízo do capital. Então, beleza, vocês colocaram lá que todo mês vocês vão tirar R$1.000. Tá, todo mês tira, todo mês tira. Só que aí uma hora não fez balanço contábil, essas coisas, ou até fez, mas só ignorou. E aí vocês estavam tirando do próprio capital da empresa, que mantém a empresa. E aí começou a dar prejuízo. Aí, meu amigo, você vai responder com o seu patrimônio também. Tudo bem? Olha só, é uma bucha, tá? Artigo 1032. A retirada, exclusão, morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a averbada resolução da sociedade. Nem nos 2 primeiros casos, pela posterior e em igual prazo, enquanto se requer a averbação. Aí você fala, João, quem que sai da sociedade e não vai embora? Pois eu te digo, você acredita que eu tenho um caso assim? Eu tenho um caso assim, meu, o cara fez, assim, um rapaz, que é meu cliente, entrou numa sociedade. Ele ficou 4 meses. Só que tem o quê? Aquele requisito da pluralidade, né? Então ele tinha 1% das cotas e... Ou ele era minoritário, não sei se 1% não, mas ele era bem minoritário. E aí o outro rapaz que era o sócio com poder de gerência, e aí essa é uma das controvérsias, se era só ele que tinha poder de gerência, começou a fazer muita dívida tributária e sonegava imposto, ICMS, imposto de renda à pessoa jurídica, e era uma empresa que mexia com alguns milhares de reais, né? Porque era uma empresa de importação, exportação. Aí o que aconteceu? Esse rapaz foi preso, esse meu cliente foi preso por fraude fiscal, né?
por crime contra a ordem tributária. Aí teve o processo, a gente conseguiu a absolvição dele, provando que ele não estava na empresa durante o período onde aconteceram as fraudes, né? Só que agora a gente está numa outra batalha, assim, porque veio o fisco. O fisco veio cobrar, porque o nome dele estava na empresa, inclusive deve estar ainda. Não sei se ele, depois que ele saiu da cadeia ele tirou, isso eu não lembro. Mas o fisco veio. Aí eu entrei com uma exceção de pré-executividade, que é uma peça que vocês vão aprender mais para frente. E na primeira instância a gente perdeu. Considerou que ele é responsável. Olha só, hein? Mesmo que se ele tivesse retirado há 2 anos, então tem essa responsabilidade, né? Não exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores. Porque é até uma coisa que a gente falou mais para frente, né, nas aulas, que tem aqui, ó, as hipóteses do artigo 135 do CTN, né? O que diz o artigo 135 do CTN? Ele vai casar certinho com esse caso aqui nosso. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei as pessoas, os mandatários, prepostos empregados, diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas. Direito privado. Então é isso. Então aí a gente está nessa luta aí, porque tem entendimento que é só o sócio que era gerente, mas é difícil. Mas existe sim, viu? Isso aqui. Então por isso que é importante você integralizar, quitar todas as suas obrigações e depois que você sair mesmo, né? Averbar na junta comercial a sua saída, tá? Características agora das SAs, tá? A partir de agora, desde esse tópico aqui, que é a responsabilidade dos sócios e etc., integralização do capital, apesar da integralização do capital ser uma demanda em comum das sociedades, né? Mas agora a gente está tratando mais das SAs, tá? A abrangência legislativa, né? É uma característica e existe a possibilidade, se o contrato social prevê, de analogia com a lei das SAs. Capital social que não pode ser contribuído por meio de prestação de serviço, isso a gente já disse. Objeto sempre empresarial. Cessão de cotas nos termos do artigo 1057. E olha lá. Olha lá. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio. Beleza, a festa de sociedades, quem é sócio, beleza. Independente da audiência dos outros. Mas há estranho se não houver a posição de titulares de mais de 1/4 de capital social. Beleza? Isso que a gente fala que é uma sociedade de pessoas. Transferência de cotas do sócio remisso, está no 1058, exclusão do sócio com ou sem diminuição do capital social. Destituição do administrador, que está no 1063, tá? É importante. Tratando-se de sócio nomeado, parágrafo 1º aqui. Tratando de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera com a aprovação de titulares de cotas correspondente a mais da metade do capital social, salvo disposição em contrário, tá? Se não, é aqui no artigo 1063 caput, não o parágrafo 1º, que é a destituição pode se dar a qualquer tempo, basta ter maioria do capital social. E é vedada recondução, tá? Conselho Fiscal facultativo, tá? E se mais de 10 sócios, é obrigatória a necessidade, as instalações de assembleia. Tudo bem? O que são as cotas? As cotas, elas têm consequências jurídicas, patrimoniais e pessoais. Podem ser iguais e desiguais. Importante, hein? Não necessariamente as cotas são iguais. Tanto é que tem cotistas majoritários e cotistas minoritários. Divisibilidade e comunhão, caso de sucessão e falecimento. Tá? E aí tem a questão da cessão de cotas, se estranhos podem entrar, e isso também se aplica a sucessões, tá? No caso de falecimento. A administração pode ser realizada por pessoa estranha ou não ao quadro social. Se o capital não estiver integralizado, é nomeado pela integralidade dos cotistas. Ou seja, todo mundo tem que anuir. Caso esteja integralizado, ou seja, está tudo certinho o capital social, ele é nomeado por 2/3. É devida a remuneração ao administrador. A destituição se dá por 50%, que foi o que a gente leu, mas aí se dá por... Cadê?
Aqui é maioria, né? Maioria simples. Tratando de sócio administrador no contrato, sua destituição se dá com mais da metade das cotas do capital social. Conselho fiscal, pessoal, ele é facultativo, tá? E deliberações. As deliberações, os atos de administração cabem aos gerentes nomeados. Porém, os sócios votam determinadas matérias, como está previsto no artigo 1071. Forma de deliberação por escrito, em caso de unanimidade, ou reunião ou assembleia. Assembleia quando tiver mais de 10 sócios, tá? E aí, enfim, aí tem um monte aqui de quórum, isso eu entendo que vocês não precisam. O quórum que é importante é quórum para destituição de administrador e quórum para a sessão de cotas, tá? Esses são importantes. Agora esse restante aqui. E para liquidação de sociedade também, que a gente vai ver mais pra frente. Modificação do capital social. O capital social pode aumentar ou diminuir. O aumento dos sócios pode ocorrer por decisão de 3/4 do capital social. A redução deve ocorrer em caso de sócio inadimplente, que é o sócio remisso. Excessividade de capital, exclusão de sócio ou perdas irreparáveis. Exclusão, pessoal, hipótese do artigo 1030. Sócio remisso, que é inadimplente, justa causa em assembleia, falta grave, apurado judicialmente, e incapacidade superveniente também, nos termos da sentença que reconhecer essa incapacidade superveniente. Beleza. Sociedade anônima, pessoal, capital social. Cara, tem as ações, né? As ações, elas compõem o capital social. O capital social precisa estar integralizado, assim como nas limitadas. As ações são de natureza ordinária, que geram direito a voto, preferenciais, certo? Que é preferencial principalmente com relação a dividendo, tudo bem? 50% só dessas ações têm direito a voto, e de fruição. Fruição são as ações que os sócios fundadores têm, que é aquelas que resultam na amortização. Lembra da antecipação de valores caso a empresa fosse liquidada? Lembra disso que a gente falou já, momento ENAD? Beleza. As ações de fruição, ela dá direito a uma amortização. Quanto à classe, isso não importa, tá? Que é basicamente conversão, exigências de nacionalidade, direito a voto. Enfim, basta você saber que existe e quanto à forma, isso importa menos ainda. O valor da ação, ela pode ter o valor nominal, que é o valor mínimo que a ação é negociada, né, e é pré-estabelecido pela sociedade. Valor de mercado. Valor patrimonial, que é quando você liquida a empresa, divide tantas ações que a empresa tem e vê quanto cada ação vale. E o valor econômico, que é uma projeção de futuro, que é um valor de mercado futuro, especulativo, tá? Dividendos, pessoal. Dividendo é um direito essencial do acionista, tá? Não podendo os dividendos não serem distribuídos, não pode ter uma cláusula em sentido contrário no Estatuto Social, tá? No entanto, só podendo ser distribuído quando houver caixa disponível na empresa. Tudo bem? É preciso ter caixa disponível na empresa. Assim como os lucros divididos na sociedade limitada, que não pode também onerar o capital social. Então vamos lá. Dividendo é a parte do lucro líquido do exercício, dos lucros acumulados ou da reserva de lucros a ser distribuída em dinheiro aos acionistas, na proporção que cada um possuir na fração do capital social. Se o estatuto não fixar um dividendo mínimo, a companhia deverá distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido no final de cada exercício, sendo que as preferenciais devem receber 10% a mais que as ordinárias. Beleza? O direito empresarial é regido pelos princípios da exclusividade e da anualidade da Assembleia. Nas assembleias são realizados levantamentos financeiros e econômicos da empresa, até para verificar se existe caixa para pagamento de dividendos. Tá? Acionistas, pessoal. Acionista controlador, pessoa natural ou jurídica, ou grupo que é titular da maioria dos votos, tá? Acionista dissidente é quem se retira da companhia por irresignação, nas hipóteses do artigo 136 e 137 da Lei das SAs. Então, por exemplo, a empresa se fundiu, incorporou, mudou uma classe de ação que não concorda.
e aí o cara que votar em sentido contrário pode sair. Tudo bem? São nas hipóteses do artigo 136 e 137 da Lei das Sociedades Anônimas. O acionista minoritário é proprietário com ações com direito a voto, mas que não garante controle da empresa. É isso que se chama acionista minoritário. Direito dos acionistas, tá? Participação nos lucros sociais, participação na liquidação da empresa, fiscalização na forma da lei, inclusive aqueles que têm mais de 5% de ações podem pedir livros contábeis, inclusive até entrando na ação na justiça se lhe for negado. Preferência na aquisição de ações, negócios conversíveis em ações, etc. Retirar-se da sociedade nos casos previstos em lei, que é o direito de recesso, e responsabilidade nos termos do artigo 1º da LSA. Qual que é a responsabilidade? Pessoal, a sociedade anônima, qual que é o tipo de responsabilidade da sociedade anônima, por favor? É ilimitada ou limitada? Limitada. Limitada. Sociedade anônima é responsabilidade limitada, tá? Por favor. Obrigações dos acionistas. Isso mesmo. Basicamente, esse textão vai dizer o quê? Integralização do capital social, tá? E os deveres de diligência, lealdade, sigilo e informação. Lembra do caso que a gente até fez, desafio, do cara que teve uma informação privilegiada? Então, isso aqui você tem o dever de informar se você tiver alguma informação privilegiada. Com relação a questões da empresa, você tem o dever de sigilo, né? De não ficar espalhando questões da empresa que não são relevantes para o mercado. Lealdade e diligência. Tudo bem? Resgate, amortização e reembolso. Amortização, de novo, pagamento antecipado do que seria adimplido em caso de dissolução, uma bonificação, pode ser total ou parcial, né, em relação ao valor que a empresa vale para aquela liquidação de tanto que esse sócio fundador tem, né? Então, vamos supor, ele tem, o que ele tem de ação vale 10% da empresa, tem que fazer, vamos lá, a empresa vale 1.000. Ele tem 10% da empresa, então 100. Aí ele vai receber esse 100 como uma bonificação. Ele pode receber total ou parcial. Resgate. A companhia paga o valor devido ao acionista e pega de volta as ações. As ações são retiradas de circulação. Reembolso é o valor pago ao acionista dissidente. Órgãos sociais. Assembleia Geral, que é a reunião dos subscritores ou acionistas, né, como queiram, de uma sociedade por ações, convocada e instalada de acordo com a lei e estatuto, a fim de contribuir com a companhia, se já constituída esta, deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social. A competência está prevista no artigo 122, tá, da LSA, e quem pode convocar as assembleias são o conselho de administração ou diretoria. Aí tem aqui, depois vocês dão uma olhadinha na competência da assembleia. Tipos da assembleia: ordinária, extraordinária e especial. A ordinária, aqui, ó, nos 4 primeiros meses do ano, sua competência está prevista no artigo 132 da LSA. A extraordinária serve para você terminar votações da Assembleia Ordinária, que não deu tempo de terminar, mais o que está previsto nas hipóteses do artigo 136 da LSA. Exige quórum mínimo, isso mesmo, de 50% dos acionistas, tá? Ou quórum maior, se for exigido no estatuto, tá? Porque aí são algumas... nas assembleias extraordinárias são realizadas algumas decisões importantes, né? Então, participação em grupo de sociedade, mudança do objeto da companhia, cessação de estado de liquidação, cisão, dissolução, tem algumas alteração de classes de ações, tá? Criação de ações. E em especial são aquelas assembleias que são para determinados acionistas de determinadas classes de ações. Então, algumas classes de ação ordinária, algumas debêntures, algumas ações preferenciais, assembleia de acionistas de ações preferenciais com voto, enfim, tá? Outros órgãos. O que é importante? O Conselho Fiscal é obrigatório nas SAs, mas ele tem funcionamento facultativo, ok? Conselho de Administração é um órgão deliberativo intermediário entre a Assembleia e a diretoria, tá? A competência é prevista no artigo 142, e diretoria,
né? É o órgão obrigatório das sociedades anônimas responsável pelas principais atividades da companhia, de forma que os diretores atuam como representantes da sociedade, tá? Responsabilidade nos termos do artigo 158 da LSA. Vamos ver o que diz esse artigo 158? O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade em virtude do ato de regular gestão. Olha aí a teoria da aparência. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder, dentro de suas atribuições e poder com culpa ou dolo, ou violação da lei ou estatuto. É bem amplo, né? Então, assim, existe bastantes possibilidades do cara responder, tá? Pessoal, aula rápida de SA, resumaço, tá? Agora, liquidação de empresas. E aí a gente termina as peças mais importantes para a prova de vocês. Eu achei que estava compartilhando. Aqui eu entendo que são as matérias mais importantes, tá? E aí a gente vai ter a dissolução e liquidação de sociedades. A gente tem, pessoal, a dissolução judicial ou extrajudicial, tá? A dissolução ela pode ocorrer por retirada voluntária, né? Então a gente pode falar de uma retirada parcial, né? Uma dissolução parcial. Casos de exclusão, sócio remisso, justa causa, decisão judicial, incapacidade superveniente. Retirada de pleno direito, que é o sócio falido, quando a cota for liquidada por execução particular, ou seja, o cara está sofrendo, esse cotista, ou sócio, sei lá, está recebendo uma execução, ele é executado, né, numa sociedade. A partir daí, a partir do momento que ele sofre essa execução, você e aí não foi encontrado nenhum outro bem, essa cota dele pode ser liquidada para pagamento da execução, tá? E a partir do momento que é pagamento da execução, você consegue liquidar e a retirada de pleno direito. Morte e ausência de ingresso, morte e ausência de ingresso de herdeiros também é. Então, morreu e não ingressou nenhum herdeiro. É o que a gente vai chamar de retirada de pleno direito nas sociedades limitadas. Direito de recesso, né? Na modificação de contrato, fusão, incorporação ou transformação da empresa. Tudo bem? Direito de recesso, o cotista tem direito. A dissolução total pode ser judicial e extrajudicial, plena ou consensual. A extrajudicial vai se dar muitas vezes, pessoal, quando ocorre o consenso, tá? Vamos primeiro de dissolução extrajudicial. Tem várias hipóteses. Uma das hipóteses é finalizado o prazo de duração da empresa. E aí precisa ser expresso, né? Consenso unânime ou deliberação por maioria absoluta da sociedade de prazo indeterminado, né? Na sociedade simples e nas personalíssimas, eu coloco aqui a detalhe que é necessária a unanimidade, tá? Nas sociedades limitadas, a maioria do capital social. Tudo bem? Falta de pluralidade de sócios se não reconstituída no prazo de 180 dias. Aí existe também a dissolução. E a extinção, se for cassado, por exemplo, por maior interesse social, econômico, segurança nacional, a autorização para funcionar a empresa. Ok? A dissolução judicial se dá por requerimento dos sócios. Então, por exemplo, pode ser uma ação buscando a anulação da Constituição, alguma anulação, né, alguma cláusula, né, que não foi observada no contrato social. Exaurimento do fim social ou inexequibilidade. Então, o fim social foi alcançado. Ou então, foi entendido que ele é inexequível, não dá para executar. E a possibilidade de dissolução que conste no contrato social. Isso também pode ser arguído num processo falando, tem uma possibilidade de dissolução da sociedade que está prevista no contrato, então eu quero que se extingua, tá?
Prazo decadencial para requerer na anulação dos atos constitutivos, 3 anos, tá? Previsto no 45 do Código Civil. Cláusulas leoninas, como aquelas cláusulas que não prevêem lucros nem prejuízos, elas podem ser nulas as cláusulas, e não a sociedade nem o contrato social, que vão ser anulados como um todo. Nas SAs, esses defeitos eles podem ser consertados em assembleia, tá? Na limitada, não. Esse tipo de cláusula leonina não dá para você consertar em assembleia. Você tem que entrar com ação judicial. Tudo bem? E por fim, pessoal, para a gente encerrar, a dissolução na sociedade de capitais, né? Tem a dissolução de pleno direito, que são hipóteses diferentes da do pleno direito da sociedade limitada, porque a LSA chama de pleno direito outras hipóteses, tá? Que é exaurimento do prazo determinado, olha só, exaurimento do prazo determinado. A gente acabou de falar que isso era dissolução extrajudicial. Na SA vai chamar de dissolução de pleno direito. Hipóteses previstas no Estatuto Social. Se decidir em Assembleia com quórum mínimo de 50%, se o Estatuto não prever quórum maior, tá? Essa dissolução de pleno direito tem que ter pelo menos 50%, se não tiver quórum maior. Inexistência de pluralidade de sócios, também dissolução de pleno direito, exceto na subsidiária integral ou da integral, né? Que aí o único sócio que tem é a holding, né? Até a próxima assembleia do ano seguinte. Então, tem uma assembleia nos primeiros 4 anos, aí virou o ano, aí foi constatado que só tem um sócio nessa SA que não é subsidiária integral. Virou o ano, e ainda assim só tem um sócio, aí ela vai se extinguir, vai se dissolver de pleno direito. Tudo bem? No caso da sociedade limitada, são 180 dias, o prazo é menor, não é um prazo de 1 ano. Dissolução judicial, aí sim, necessariamente entrando na justiça. Anulação da Constituição, prazo decadencial de 1 ano, tá? E por impossibilidade de se preencher o objeto social e, claro, a hipótese de falência. Por que a gente diz que a falência é uma dissolução judicial imprópria? Porque a falência, na recuperação judicial, não é o que se busca, né? Se busca recuperar a empresa, mas a falência é sempre uma hipótese que ronda, né? Por isso que é uma dissolução judicial imprópria, porque não se busca a dissolução judicial, mas ela pode acontecer. E por fim, a dissolução de ato administrativo, né? Como, por exemplo, a liquidação ex officio promovida pelo Banco Central, quando está nas hipóteses, né, na lei que determina sobre liquidação de sociedades e instituições financeiras, mas basicamente é bem semelhante no aspecto geral na sociedade do que na sociedade limitada, que é quando é cassada a autorização para funcionar. E aí, a partir disso, também não pode existir as SAs. Esses aspectos são importantes, só tem que ver certinho, porque judicialmente mesmo, também é parecido. Você só tem que ver certinho o que é pleno direito nas SAs e pleno direito na sociedade limitada. Mas se você souber as hipóteses, né, não necessariamente saber o que é judicial, se é de pleno direito, já está ótimo. Mas é importante saber quais são as hipóteses de dissolução das empresas. Pessoal, é isso. A gente conseguiu fazer um resumaço para vocês arrebentarem na prova. A partir de amanhã, nós vamos começar direito falimentar. Tá? Direito falimentar. Era para a gente começar hoje, só que eu decidi que a gente... para a gente não fazer hoje, porque eu queria fazer a revisão. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. Boa noite. Até amanhã. Mas antes de mais nada, vocês ficaram com alguma dúvida? Se ficou com alguma dúvida, é só levantar a mão. Legal, que bom, Gabriel. A ideia era ajudar vocês mesmo, relembrando alguns conceitos, tá? Olha o gatinho miando aqui. Ai, meu Deus. EAD é engraçado. Pessoal, boa noite para vocês, viu? Um forte abraço e até amanhã. Descansem. Amanhã tem mais.